O Código de Processo Penal fala que é direito, então, do acusado ter o interrogatório presencial, o interrogatório pode ser por videoconferência. E falando ainda do direito do acusado, fala que é direito dele se entrevistar previamente com o seu defensor. Tá? E a primeira pergunta, isso acontece efetivamente na prática? Nas conduções dos meus interrogatórios, eu sempre garantia isso, porque eu nunca vi sentido em que o interrogatório fosse uma arapuca para o réu. Então, vai lá, conversa com o seu defensor. Agora, o problema começa em 2 pontos, defensoria pública e defensor dativo. Às vezes o defensor dativo nunca nem conversou com o cara, vai conversar ali na hora. Na hora da audiência. Então, eu queria que a gente ponderasse na vivência de vocês. Isso sempre aconteceu, sempre foi respeitado esse direito. E segundo, vamos dar algumas dicas aí para o cara que trabalha como defensor dativo, do que ele deve perguntar para o cara ali no interrogatório, como que ele vai instruir o cara para fazer o interrogatório. Eu sei que a saída de muitos é falar, olha, fala que você quer ficar em silêncio. Isso é bom ou ruim? Como que vocês enxergam isso no dia a dia? E eu sempre vi, principalmente trabalhando com a defensoria às vezes atende muita gente, né? O cara às vezes nem lembra, ou conversou, às vezes vai conversar lá na celinha, né? E tenta aquela conversa que às vezes nem é privada, é uma conversa na frente de outros presos, o cara fica até constrangido. Como que vocês enxergam isso na prática? Manda aí, Mário, depois a gente passa para o Alessandro. Esse contato advogado-acusado, eu acho que o mais importante nesse contato inicial, seja o advogado contratado, ou seja o dativo, que vai ali falar com ele na hora da audiência, um pouquinho antes, é dizer para o acusado, o que aconteceu? A tua acusação é disso, né? Você está sabendo o que tem de prova? Está acontecendo isso, estão te acusando disso, está ok. O que aconteceu? Fala para mim, porque me parece muito importante o advogado saber o que aconteceu. Por que isso? Se o advogado falar para ele ficar em silêncio, mas de fato ele tem coisas para explicar, álibis para comprovar, esse ficar em silêncio vai prejudicar o réu. Era bom que ele falasse, descrevesse, não estava lá, não era eu tenho um irmão, eu já tive problema antes que usaram meu documento, como se fosse eu, deixo ele falar, ele tem informação importante para falar. Então, só dizer, fique em silêncio, sem saber o que está acontecendo, às vezes ele vai prejudicar o cliente. Agora, ele sabendo a verdade dos fatos, o advogado que estuda o processo penal, ele vai ter condição de dizer para o cliente, nesse caso é melhor você ficar quieto, ou nesse caso é melhor você falar. Nesse caso, a gente já tem muitas provas, e quem sabe a confissão seja uma boa, porque a gente tem uma atenuante de pena aí, na segunda fase, ou é melhor você ficar em silêncio. Então, acho que quem tem que decidir se vai ficar em silêncio ou não, deveria ser o advogado, o advogado bem preparado. Na prática, a gente vê que acaba, às vezes, sendo o cliente, o acusado que diz, não, eu quero falar, eu não quero, o advogado fala, você que sabe, fala se quer ou não quer, mas me parece que, de acordo com aquele caso concreto, deveria ser assim. O que eu vejo no caso da Defensoria Pública, como o Zé falou, que muitas vezes chega lá, não teve muita gente, ou não teve contato ainda com o réu, é comum, às vezes, o defensor pedir, vou falar com ele rapidinho, eu já trabalhei com defensores que a audiência acabava, ele já levantava e ia falar com o próximo réu. Porque a gente vai ouvir as testemunhas, se não tiver nenhum problema, já vai acabar a audiência una com o interrogatório. Então, a própria prática do defensor ali no contato diário com o juiz, ele já faz isso sempre. E só pegando o gancho aí, é muito importante, principalmente o cara que vai trabalhar como defensor dativo, geralmente ele faz isso no começo da carreira, né? Quando ele ainda não está muito tarimbado, ele ainda não tem muita experiência. O ideal seria ele conversar com o réu antes de começar a audiência. Então vai lá, conversa, escuta efetivamente tudo o que aconteceu e fala para ele, nós vamos decidir se você vai falar ou não depois que forem ouvidas as testemunhas. E por quê? Porque às vezes as provas do Ministério Público vão ser fracas e às vezes é melhor que ele não fale nada. Porque se ele falar, ele pode acabar entregando o ouro que a prova ministerial não entregou. Então, antes era o contrário, né? Antes o interrogatório era o primeiro ato. Então, de fato, isso prejudicava, como eu acredito que pode prejudicar o desenvolvimento de uma tese de defesa. Então, talvez o defensor dativo sempre pense assim, fale no primeiro momento e fala para ele, quando você for chamado para ser interrogado, eu vou pedir para o magistrado novamente para me comunicar com você. Tá? E aí, pegando o gancho, eu sempre perguntei para o acusado, você teve a oportunidade de se entrevistar previamente com o seu defensor? Eu acho que fica aí uma segunda dica. O advogado que estiver lá nesse momento não teve essa oportunidade, você não pode deixar passar. Viu que o juiz já começou ali o interrogatório e não perguntou isso para o acusado? Pede licença, fala, olha, acabei de ter contato com ele, ou então ele estava preso, não conseguimos falar na véspera, eu gostaria de ter um contato com ele.
é um direito do acusado. Isso aí não tem dúvida. Na questão do advogado, eu particularmente não costumo perguntar, porque eu presumo que o advogado falou com o cliente antes. Né? Agora, o defensor, o dativo, eu pergunto, doutor, quer falar com o cliente? Né? O senhor quer tirar uma dúvida com o advogado antes da gente começar? Eu geralmente falo assim, ó, o senhor está acompanhado com o advogado, acredito que teve oportunidade de falar com ele já geralmente faz um sinal com a cabeça, eu já toco. Mas o advogado precisa ficar esperto, porque às vezes ele quer falar novamente com o cliente, né? E talvez o pessoal que nos acompanha possa não conhecer a dinâmica, mas quando ele chega ao fórum para ser ouvido, não é em todo lugar que o advogado tem acesso a ele. E às vezes as circunstâncias podem ter mudado do dia para a noite. Quando vai chegando perto do interrogatório, ele pode ter pensado, não, é melhor para mim, eu vou confessar tudo, às vezes ele já está cheio de culpa, e aí é necessário que o advogado fale mais uma vez, não, olha, fique tranquilo, vamos caminhar nessa linha. Ou o contrário, ele já tinha combinado com o advogado que ia confessar, o advogado já preparou aquela linha, e lá ele deu um passo para trás. Então, se o advogado não teve esse contato ali no dia, eu acredito que o advogado pode pedir, né? Não tem nenhum problema, né? Sem dúvida. Eu acredito também que muito dos termos em que vai ser o depoimento e interrogatório do réu depende da orientação que o advogado vai dar para ele antes do ato. Por quê? Porque é uma questão de estratégia probatória. Se as provas foram num sentido, pode ser que seja conveniente que ele relate os fatos, o réu relate os fatos, e dependendo do tipo de prova que foi produzida antes, pode ser melhor que eles permaneçam em silêncio. Isso é uma decisão técnica, que o advogado tem que influenciar e ajudar na tomada da decisão junto com o seu cliente, junto com o réu. Agora, para isso, obviamente, o advogado tem que ter acesso antes à instrução do processo, porque muitas vezes acontece de uma audiência criminal ser designada só para se realizar o interrogatório do réu, ou uma única testemunha, a última que está faltando do rol, e o interrogatório. Ou seja, já teve uma audiência prévia com oitiva de testemunhas, né, que não foi esgotado naquele momento, teve necessidade de continuar a audiência em outra data. E, nesse caso, cabe ao advogado, obviamente, ter acesso a esse tipo de prova. O que foi feito antes? Se o advogado foi nomeado exatamente no momento em que está sendo realizada a audiência onde vai ter o interrogatório, e não participou da audiência anterior, onde foram produzidas provas testemunhais, aí eu acho que causa prejuízo. Né? Para o dativo, por exemplo, que é nomeado no momento em que foi feito, no momento em que vai ser realizado o interrogatório. O dativo fica entre a cruz e a espada, porque às vezes ele precisa daquela nomeação, né? Ele está ali no fórum, ele quer, né, trabalhar, mas por outro ele lado, não teve acesso à instrução. Não teve acesso a nada. E como ele vai orientar? Mal conversou com o réu, né? Eu costumo receber nas minhas redes sociais justamente esse tipo de dúvida. Eu fui nomeado dativo, mas o acusado está em outro lugar. Não tem nem acesso a ele. Está em outra cidade. Já foi a audiência, já foram ouvidas 3 testemunhas, faltam mais 2 e o interrogatório. Quer dizer, ele tem que ter acesso a isso. Agora, se a nomeação é muito antes da audiência, ou um tempo razoável, infelizmente está dentro da atividade do dativo procurar meios de conversar com o acusado. Não, eu não vou pagar do meu bolso, vou me deslocar lá para o outro lado do país para conversar com ele. Então, no mínimo, no dia da audiência, certamente, se for presencial, se ele for levado para lá, vá mais cedo, converse, elabore aí a estratégia de defesa. Mas não é fácil a atividade do dativo, né? E nessa situação extrema aí de agora, em cima da hora, foi nomeado, o réu vai ser ouvido por videoconferência, né, porque ele está no presídio em outra cidade. A videoconferência ajudaria também, porque pode pedir para o juiz para que ele tenha contato pela videoconferência reservadamente antes, né, falando com o acusado. Alguns colegas adotam a possibilidade do telefone, né, porque o advogado às vezes se acha inseguro, vou falar aqui. Vai ficar gravado? Então fala pelo telefone, né, liga do telefone da sala de audiência para o telefone do presídio e conversa com o cliente ali. Essa é uma baita dica prática, né? Às vezes o advogado não fica confortável por fazer a entrevista, e a entrevista é reservada, né? Fala, a entrevista é reservada, porque primeiro que ele não sabe quem está ouvindo lá do outro lado. Às vezes a câmera está ligada, mas o advogado não sabe se todo mundo saiu da sala. Às vezes o réu também o acusado fica com receio de falar que tem um policial ali atrás dele. Né? Ou às vezes ele nem sabe que o policial tem que sair. Então, talvez uma dica prática é, se você for fazer essa entrevista por videoconferência, a primeira pergunta que você vai fazer para o réu é: você está sozinho na sala? Tem algum policial, tem algum agente aí com você? Se ele falar que tem, você chama o juiz e fala: tem que esvaziar a sala.
Porque às vezes o réu pode não saber desse direito dele, e aí ele fica constrangido, ele não vai se abrir com o advogado. Como que ele vai se abrir se tem um policial ali atrás, se tem um se alguma agente... coisa ainda que ele vai dizer que é contra Exato. a atuação da Não, polícia. apanhei. Enfim, apanhei. Ou então fui coagido a confessar. Então, é muito importante. Essa dica prática vai fazer essa entrevista por videoconferência. Eu acho que isso tende a ser cada vez mais normal, né, essa entrevista por videoconferência. Perguntar para o acusado se ele está sozinho na sala. Se ele não tiver, tem que pedir para esvaziar.